Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Paulo Hoff, que é também presidente da Oncologia da Rede DOR, que, por uma coincidência, hoje recebeu, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, né, para exames de saúde. Doutor Paulo, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Doutor Paulo, eu queria saber o seguinte: passados quase um ano e meio da pandemia, da epidemia do novo coronavírus no Brasil, como é que está hoje a situação dos hospitais em relação a. São duas perguntas em uma. Em relação a pacientes de Covid, como é que está a pressão? Né? A gente está vendo que está tendo queda de casos, queda de mortes. Como é que está a situação dentro dos hospitais e como é que está a situação de outros pacientes, de outras enfermidades, que desde sempre foi uma grande preocupação, como um efeito nefasto, né, dessa epidemia, de atrasar tratamentos de outros problemas. Mônica, é um prazer estar com você, com o Lavareda aqui. É sempre muito bom ter a oportunidade desse diálogo. Nós temos visto nos hospitais, e aí eu contaria tanto no setor público como no setor privado, em São Paulo, em muitas regiões do Brasil, uma queda no número de pacientes com Covid. Isso é muito bom, provavelmente um reflexo do esforço de vacinação e do cuidado da população. Ainda é um problema sério de saúde pública, mas vem melhorando. Isso vem abrindo espaço nos hospitais também para o tratamento de outras moléstias, né? Neste ano e meio de Covid-19, um dos efeitos nefastos, como você diz, Mônica, foi justamente aquela redução na procura dos serviços médicos por pacientes com problemas cardíacos, problemas de câncer, diabetes, etc. E agora nós estamos vendo que essa demanda que estava represada começa a procurar a ajuda, né? Então, nós estamos vendo em todos os hospitais um aumento significativo da demanda e agora nós vamos ter que continuar com cuidado em relação à Covid, especialmente agora o medo da variante Delta, mas aproveitando essa redução na incidência de Covid, começarmos a lidar com essa demanda represada de casos graves. No meu caso, que trato câncer, isso é muito significativo, um número grande de pacientes procurando os serviços públicos e privados, e infelizmente, Mônica, a impressão que a gente tem é que realmente houve um impacto no estadiamento, ou seja, estamos vendo mais pacientes com doença mais avançada, porque houve essa demora e esse interregno entre o diagnóstico por causa da Covid. Doutor Paulo, a evolução da pandemia, embora em todo o mundo ela tenha o número de casos declinantes e também número de óbitos, sobretudo nos países, aliás, nos países onde se expandiu, tem se expandido a vacinação, ela é ainda de certa forma, algo imprevisível, porque a variante que tem um nível de transmissibilidade muito elevado, como a variante Delta, que hoje é responsável por mais de 50% dos casos nos Estados Unidos. Aliás, essa variante hoje foi noticiado que 2 marinheiros filipinos chegaram ao Recife e foram diagnosticados com essa variante. E nos Estados Unidos, o padrão que os especialistas imaginam, o padrão de evolução, é de algo bastante irregular. Algumas regiões com um nível de vacinação ainda menor, como os estados do sul do país, e outras regiões mais desenvolvidas. Mas mesmo em Nova York tem tido um repique de número de casos, embora muito inferior ao do inverno. Foi um inverno dramático novamente. Como é que o senhor avalia a evolução disso no Brasil? Chances dessa variante Delta, que ainda não chegou, pelo menos com força aqui entre nós, via ocorrer, via se fazer presente. Qual é a expectativa disso? Por exemplo, eu lhe fazendo logo uma pergunta típica de quem sofre de claustrofobia. Máscaras, até quando nós vamos ter que usar máscara, doutor Paulo?
Então, vamos lá, né, Lavareda? A sua pergunta é muito apropriada, porque chega a ser surpreendente. Grande parte do mundo hoje tem a variante Delta como a principal variante afetando a sua população. O Brasil não. Pelo menos até onde nós entendemos, é uma variante que tem tido uma penetração relativamente pequena. Fica a preocupação se isso é uma tendência que vai se manter ou se nós vamos começar a ver um aumento na incidência, porque o telespectador pode não saber, mas a variante Delta ela é mais infecciosa, ela transmite mais fácil do que as outras variantes, e essa é a grande preocupação. E o que nós temos que fazer para tentar bloquear isso é manter a guarda alta, salvo-conduto para abandonar as melhores práticas. Agora é a hora de nós tomarmos o máximo cuidado para assegurar que essa tendência seja uma tendência continuada de queda de incidência. Quando a gente olha os números, né, Mônica e Lavareda, a gente fica surpreso, porque hoje a gente comemora quando tem 1.000 mortos num dia. Isso é muito ainda, né? É um grande avanço em relação ao que nós tivemos anteriormente. Estamos caminhando na direção correta, mas certamente muito longe de uma normalidade que nos permita abandonar o uso de máscaras, de álcool gel, e temos extremo cuidados nas aglomerações de pessoas. Isso continua sendo algo que tem que ser trabalhado com muito cuidado. Nós não saímos ainda do período de risco, nós melhoramos. Estamos numa situação muito melhor, mas que ainda exige cuidado e atenção, especialmente por esse fato que você chamou a atenção, de que, por alguma razão, o Brasil, neste momento, ainda não enfrenta a variante Delta na mesma proporção que outras regiões do planeta. Doutor Paulo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que o senhor que vive a rotina dos hospitais e está com os médicos, sempre em contato com médicos que tratando de centenas de pacientes, quer dizer, segue, mesmo com a vacinação se acelerando no Brasil, em alguns lugares chegando já na faixa etária dos 40 anos, até para baixo, a gente segue tendo internações, a gente segue tendo agravamento, a gente segue tendo óbitos, apesar da curva estar baixando, graças a Deus, né? Mas como é que o senhor vê no dia a dia do hospital? Quer dizer, a gente sabe, porque a gente escreve isso e lê isso todos os dias, que nenhuma vacina é garantia de 100% que não vai pegar. Mas a gente só aprende quando alguém que a gente conhece está vacinado e pegou, né? A gente só realiza isso. Então, como é que o senhor vê os pacientes? Quer dizer, muitas pessoas já vacinadas chegando, em que a vacina o senhor vê na prática, quer dizer, segurando mesmo o agravamento, pessoas com 2 doses, com uma resposta melhor a tratamentos, com quadros mais leves do que quem chega lá com uma dose só. Como é que o senhor vê na prática a questão do efeito da vacina, do ponto de vista do paciente que pega e vai parar no hospital? Mônica, essa sua pergunta também é excepcional, porque às vezes há uma compreensão um pouco limitada da população em relação ao que é a vacina e o que ela pode trazer. De maneira muito simplificada, os objetivos da vacina seriam, evitar que o indivíduo contraia a doença. 2, que se ele contrair a doença, que ele tenha ela de uma forma mais leve do que se não tivesse recebido a vacina. E, finalmente, em termos populacionais, em termos de sociedade, você ter o maior número possível de pessoas vacinadas ajuda a erguer uma parede, né, um muro, que faz com que seja mais difícil do vírus manter a sua disseminação. Agora, como você apontou, não há garantia de nenhuma vacina. Não interessa qual vacina, nenhuma é 100%. Sempre haverá um risco, muitas vezes pequeno, mas há um risco de que a imunidade não seja o suficiente para evitar uma reinfecção, se o paciente já teve, ou uma primeira infecção, se ele não teve. Isso não é um demérito da vacina, é simplesmente que a medicina não é uma ciência exata como nós gostaríamos que fosse. As vacinas foram um produto quase miraculoso, porque surgiram num período muito curto de tempo. Imagina, fizemos essas vacinas num ano. Nunca na história havia acontecido um desenvolvimento tão rápido, e elas são eficientes, mas elas ainda requerem o cuidado, e por isso que eu menciono que, mesmo tendo a população mais jovem vacinada, enquanto o vírus estiver circulando, nós precisamos manter a guarda alta. Continua importante o uso de máscara, o distanciamento inteligente, certo? E o uso do álcool gel e as precauções. No dia a dia, nós temos visto, sim, alguns pacientes vacinados aparecendo com a doença, mas na maior parte dos casos, Mônica, têm sido casos leves. Não que não possa
aparecer um caso mais grave, mas a maior parte, para nossa satisfação, tem sido casos relativamente leves. Esses números certamente vão surgir, eu sei que o Lavareda gosta muito de números, né? Essa proporção de benefício parece ser muito significativa com todas as vacinas, em termos de se você tiver, será mais leve, e vamos torcer que continue sendo cada vez mais dessa maneira, né? Doutor Paulo, falando agora, ainda em vacina, né, nessa questão que a Mônica abordou, em alguns países já se discute a terceira dose. Qual é a probabilidade de que os brasileiros, e aliás a população do mundo todo, venha necessitar incorporar ao seu, digamos, ao cardápio anual de vacinas contra a Covid, ou seja, que nós tenhamos terceira dose, quarta dose e doses anuais? Então, Lavareda, vamos separar um pouquinho. O conceito da terceira dose seria de você aumentar a imunidade obtida pela vacina com esta terceira dose. Seria o uso quase que imediato, né? Está sendo realmente proposto e existe uma discussão e uma avaliação se você deve fazer essa terceira dose com a mesma vacina que você usou originalmente ou se você faz uma vacinação cruzada com uma vacina diferente. Isso seria tudo agora, né, ao mesmo tempo. No país como o nosso, provavelmente o uso melhor do recurso nesse momento é vacinar o máximo possível de pessoas antes de se pensar na terceira dose. Você protegerá mais pessoas do que se fizer a terceira dose numa situação de falta de vacinas, que é o que nós enfrentamos, né? Agora, com o tempo e havendo disponibilidade de vacinas, certamente é uma estratégia que pode ser estudada. A longo prazo, embora nós ainda não tenhamos certeza que isso vai acontecer, existe uma chance razoável que a vacinação contra a Covid se torne um evento anual. Há uma preocupação que talvez nós passemos de uma situação em que é uma pandemia para uma situação muito mais controlada, mas em que o vírus ainda circule em círculos mais restritos, e isso exigiria provavelmente um reforço da vacinação, não com 3, mas algo parecido com o que nós fazemos, por exemplo, com a influenza anualmente, ou que a gente faz de 10 em 10 anos para tétano e assim por diante, que você precisaria ter um reforço sim. Mas isso ainda está muito na parte hipotética, né? Nós ainda não temos certeza de quanto tempo a imunidade adquirida persiste e nem temos uma noção exata de como esse vírus vai se comportar uma vez que a pandemia esteja superada. Mas as apostas são muito nessa direção realmente de ter que ser um evento anual. Doutor Paulo, o senhor é professor da mais importante Universidade de Medicina, talvez da América Latina, né? E nós vimos, quer dizer, essa epidemia, ela escancarou muitas coisas. E uma das coisas que eu acho que ficaram escancaradas pela epidemia é a falta de investimento em ciência, tecnologia, pesquisa. Por exemplo, o Brasil, que pode ser considerado um país, uma potência econômica, apesar de todas as suas mazelas sociais, né? Que sempre esteve à frente em campanhas de vacinação, que sempre teve... tem um passado aí de muito reconhecimento no desenvolvimento, inclusive, de vacinas, na fabricação de vacinas. O Brasil ficou 100% dependente de insumos, 100% dependente de vacinas. Agora o Butantan está desenvolvendo, a USP tem instituições desenvolvendo vacinas no Brasil, mas não fomos os primeiros, não fomos nem os segundos, nem os terceiros, né? Um país como Cuba, muito mais pobre, anuncia que tem a vacina num estágio muito mais avançado. Quer dizer, que problemas o senhor, que é professor, que é pesquisador, vê? E se o senhor vê algum tipo de luz, né, no fim do túnel, se essa epidemia pode ter deixado algum tipo de legado, de ensinamento? A gente viu aí recentemente uma queda de braço entre o Ministério da Economia e a área da ciência e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência conseguindo manter recursos para aplicar onde o fundo decidir, e não o Ministério da Economia. Quer dizer, como é que o senhor vê essa área? Mônica, um país que queira realmente ser um país importante no cenário mundial tem que ter uma capacidade de pesquisa interna significativa. E infelizmente, uma situação que exige uma conscientização da sociedade, porque precisa haver investimento público na pesquisa. Só investimento privado não consegue
fazer com que esse desenvolvimento ocorra na velocidade que seria desejada por todos. Eu acho que, às vezes, a gente se une muito ou tem uma visão muito crítica em relação a nós mesmos no Brasil, mas a verdade é que a nossa resposta em termos de desenvolvimento de vacinas, etc., está acontecendo, mas poderia ser mais rápida, e isso é um reflexo do que tem acontecido na ciência como um todo no país, que não tem recebido os recursos que seriam necessários para se manter no mesmo nível de outros países. Não estamos falando dos Estados Unidos, onde o investimento é altíssimo, ou China. Eu acho que nós deveríamos almejar ter um grau de investimento em ciência como os países europeus, realmente países que tenham assim, uma estratégia de desenvolvimento de pesquisa que ajude numa estratégia de desenvolvimento industrial e que ajude numa estratégia de desenvolvimento do país como um todo. Porque o investimento na pesquisa, ele garante uma soberania na hora de você fazer desenvolvimento industrial também, você gera royalties que vão trazer recursos para dentro do país também, então ele acaba dando retornos financeiros a longo prazo muito significativos. E o Brasil tem uma estrutura montada de apoio à pesquisa invejável, sempre foi invejado na América Latina. Os nossos fundos como FAPESP, FAPERJ, CNPq, toda vez que a gente viajava para dar aula na Argentina, ou no Uruguai, em outros países, o pessoal falava desse sistema todo de apoio à pesquisa de uma forma assim, quase como uma inveja branca, vamos dizer assim, né? Uma sensação de querer ter o mesmo tipo de apoio. E, na realidade, nós temos visto uma redução desses investimentos. Então, é importante, a sociedade tem que procurar achar espaço para voltar a fazer esses investimentos de uma maneira estratégica, em áreas importantes, como a área da saúde, por exemplo. Né? Doutor Paulo, responder ao desafio, enorme desafio da pandemia, a rede de saúde privada do Brasil, os hospitais privados, né, se juntaram, né, se articularam com a rede pública, com o SUS, e foram extremamente importantes, quer provendo hospitais de campanha, quer suprindo nos hospitais privados aí as necessidades de atendimento a boa parte da população durante a pandemia. Isso tem ocorre até agora. Qual foi o avanço nessa cooperação, ou seja, hospitais privados e a rede pública? Como avançou nesse período e que lições deixou para um tipo de convivência e de articulação em proveito de toda a sociedade que se pode imaginar depois da pandemia? Lavareda, uma das coisas que nós aprendemos como sociedade foi a importância do SUS, né? Se não fosse o SUS, a crise teria sido muito maior do que ela está sendo ainda. Nós tínhamos a felicidade de ter esse sistema que deu um amparo à população, mas também ficou muito claro que o SUS ele está subfinanciado, ele sozinho não consegue dar conta de todas as demandas, ainda mais quando surge uma demanda da magnitude que foi essa pandemia. E nós temos no Brasil um sistema de saúde suplementar, e ele se mostrou extremamente efetivo e eficiente em ajudar o SUS. Se nós pensarmos um pouquinho, esses mais ou menos 25% da população que procuraram auxílio na rede suplementar desafogou o SUS. Se essas pessoas tivessem que ser tratadas dentro do Sistema Único de Saúde, ficaria muito mais difícil. Mas, além disso, o Sistema de Saúde Suplementar respondeu fazendo contribuições, como você disse, na forma de hospitais de campanha, doações de ventiladores, doação de medicamentos, mobilização de recursos, várias instituições, e aí eu posso usar a nossa rede como exemplo, a Rede DOR ajudou a reabrir leitos e mobilizar leitos em hospitais públicos, em hospitais filantrópicos. Então, mostrou que realmente o sistema de saúde suplementar ele é importante para complementar o SUS, que é essencial. Eu não consigo visualizar algo neste momento de pandemia mais importante do que garantirmos que o SUS realmente consiga atuar e levar a saúde aos nossos concidadãos, né? Doutor Paulo, também com a epidemia, uma série de debates foram abertos, né? A Associação Nacional de Hospitais Privados fez recentemente um grande debate sobre
lições da epidemia e o que nos espera no futuro. Um dos temas que tem se falado muito é a questão de o tratamento, onde tratar o paciente, como tratar o paciente, muitas vezes não necessariamente dentro do hospital. Aí se surge o debate da telemedicina. Eu queria que o senhor desse, do ponto de vista de um gestor de um hospital e de um médico, que ao mesmo tempo está ali na ponta e no dia a dia com seus pacientes, como é que o senhor vê essas novidades, que não são nem tão novas, mas que acabaram se consolidando um pouco durante a epidemia, né? Como, por exemplo, a telemedicina? Então, essa é uma tecnologia importantíssima e ela realmente se mostrou extremamente eficiente e necessária no momento em que você precisava esvaziar os hospitais e as clínicas para dar espaço aos pacientes com Covid e diminuir a chance de contágio cruzado, etc. Havia uma preocupação muito grande de como seria a implantação de telemedicina e acho que nós aprendemos muito nessa pandemia e essas lições vão ser usadas para frente, né, Mônica? Agora, existem certas situações em que a telemedicina não consegue cumprir o mesmo papel que teria uma visita presencial. Então, por exemplo, um paciente com uma crise de dor que precisa ser avaliado para se saber se ele precisa de cirurgia ou não precisa de cirurgia, etc. Esse não é um paciente Caso do que presidente deva Bolsonaro agora, por exemplo, né? Bom, mas esse caso não é um caso que você possa fazer por telemedicina, precisa ter uma avaliação presencial. Um paciente com câncer que vai iniciar um tratamento, ele precisa ser avaliado presencialmente. Agora, existe uma série de outros problemas de saúde que você pode fazer o diagnóstico ou talvez o acompanhamento com telemedicina. E tem uma outra situação importante. No Brasil, nós temos um número muito grande de municípios que têm carência de profissionais de saúde, para não falar dos especialistas. E a telemedicina permite que um especialista que esteja numa localidade possa auxiliar diversos generalistas em outras localidades, ou seja, você amplia o alcance de atuação de especialistas e de profissionais da área da saúde muito além do que ele poderia geograficamente falando se ele não tivesse a telemedicina. Então, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Nós temos que ver como isso vai avançar no futuro. Nós precisamos entender quando ela é possível e quando ela não é possível, mas é uma das grandes mudanças tecnológicas da pandemia, mundialmente falando, é realmente o advento da telemedicina como algo importantíssimo, tanto no serviço privado como no sistema público também. Doutor Paulo, você abordou ainda há pouco a dificuldade durante a pandemia, lotação dos hospitais, entre outros aspectos, de pacientes de câncer, de outras doenças de gravidade semelhante, terem de recorrerem ao tratamento no tempo recomendado. De outro lado, com a pandemia, a população, o grosso da população, passou a adotar algumas práticas de higiene, né? Como lavar as mãos várias vezes ao dia, mesmo o uso da máscara, o distanciamento, maior cuidado nas relações, digamos, físicas, né, dessas relações pessoais que caracterizam aí esse povo brasileiro caloroso, bastante próximo. Isso daí, segundo alguns especialistas, do seu lado teve uma outra repercussão, teve uma repercussão positiva que diminuiu a incidência de um grande número de doenças, de outras doenças, etc. Como é que, na sua prática, no hospital, embora isso não tenha nada a ver com oncologia especificamente, como é que nos hospitais isso se evidenciou? Olha, Lavaredo, o que a gente tem visto são os colegas, especialmente os pediatras, dizendo como houve redução na incidência de diversos tipos de moléstias que são normalmente infecto-contagiosas e são transmitidas entre as crianças, etc. E não há por que não acreditar que isso esteja acontecendo entre adultos também. Nós não temos esses números ainda, mas eu acredito que se nós conseguirmos tirar esta lição da pandemia, da necessidade do cuidado maior com doenças infecto-contagiosas, certamente será um grande ganho e parece, pelo menos assim, empiricamente, parece que isso está acontecendo realmente. Doutor Paulo, o senhor falou aí sobre a questão dos generalistas no Brasil todo, né? A gente se recorda que a gente vai ter uma campanha eleitoral no próximo ano e muitos temas voltarão a ser debatidos. A gente torce que de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. E um deles é a questão de faculdades de medicina, médicos espalhados pelo Brasil,
a gente se recorda que o plano, o projeto Mais Médicos, que foi no governo Dilma Rousseff, ele não foi apenas apesar de ser esse o grande foco, ele contratou os médicos cubanos, não foi só um plano para contratar médicos cubanos, né? Também houve abertura de muitos cursos de medicina pelo Brasil todo. E o que se viu, ao fim e ao cabo, de acordo com algumas pesquisas que mostravam o que aconteceu com esses estudantes que foram para essas faculdades, em várias localidades do país, aumentou o número de estudantes em outras localidades. No fim, todos querem ir para os grandes centros, né? Estudantes que a família gasta muito dinheiro pagando faculdades privadas de medicina. Houve depois um questionamento sobre a qualidade desses cursos de medicina, né? Alguns médicos lutaram muito e o Temer declarou, o ex-presidente Michel Temer, uma espécie de uma moratória para que não fossem abertos novos cursos. Quer dizer, é um problema ainda sem solução, né? A verdade é que faltam médicos pelo país e os médicos estão concentrados e os médicos querem estar nos grandes centros, natural. Então, como é que o senhor vê esse debate? Como solucionar esse problema, que não seria só trazer médico cubano de volta, isso também não solucionaria de forma permanente, isso porque eles vieram para atender um quadro emergencial. Como é que o senhor vê esse problema? O que está faltando para a gente abrir um caminho? Eu sei que é uma coisa meio complexa, mas um caminho de solução para isso. Poxa, Mônica, eu acho que a gente precisava de mais uma hora para debater isso aqui, mas vamos tentar responder, porque eu acho que é uma situação real no Brasil. Nós temos um número enorme de municípios que ainda não têm atendimento médico, que necessitam desse tipo de atendimento, e existem maneiras de você tentar melhorar isso. Então, uma das estratégias que foi adotada no Brasil durante um certo período de tempo foi facilitar a entrada de médicos de outros países ou médicos brasileiros treinados fora que pudessem atender. O importante é lembrar que o médico que vem atender, ele tem que ter um mínimo de treinamento, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, não há nenhum problema de você abrir as portas para colegas de outros países, desde que eles tenham uma comprovação do seu conhecimento técnico, porque não é porque o indivíduo mora numa cidade pequena, distante do grande centro, que ele deveria ter um médico menos capaz do que um médico que está atuando num grande centro. Então, isso é muito importante. A manutenção da qualidade, visar a qualidade do atendimento é importante, independente do local. Uma segunda maneira foi um aumento enorme no número de faculdades de medicina. Nós temos no Brasil hoje mais do que 340 escolas médicas. Nós saímos de ao redor de 100 escolas médicas para mais de 340. Algumas são excepcionais, mas algumas realmente têm fragilidades na formação do colega, e volta à minha afirmação anterior. Você tem que ter o colega, mas você tem que ter um colega que tenha a capacidade de fazer um atendimento adequado e dar o atendimento que a população merece em todos os níveis. O que nós deveríamos fazer agora, Mônica? Eu acho que, primeiro, nós temos que trabalhar para garantir a qualidade, seja através de um teste nacional, seja através de acompanhamento durante a formação do indivíduo, mas é importante que a gente sinalize que será exigido um conhecimento mínimo e capacidade mínima de todos os colegas sendo formados, para que a população se sinta segura ao procurar um médico. O segundo ponto é tentar internalizar esse indivíduo, esse colega médico, que ele se sinta bem numa cidade longe do interior. Como é que você consegue fazer isso? O principal é dar infraestrutura e condições de trabalho. Isso é muito importante. As pessoas querem trabalhar num local onde eles se sintam felizes e se sintam confortáveis. Então, criar uma boa estrutura física, fazer um salário adequado para que o indivíduo possa atender às suas demandas da sua família e dar a ele a condição de crescer dentro da sua profissão, que todos nós queremos, né, Mônica? Trabalhar com afinco, atender bem a população e ter, naturalmente, uma expectativa de crescimento a longo prazo. Uma coisa importante seria pensar em fazer programas de residência que ajudassem o indivíduo a conhecer o interior. Existem pesquisas feitas em diversos países que mostram que a probabilidade do indivíduo se fixar definitivamente é muito grande onde ele faz a residência médica, porque é aquela época da vida dele que ele conhece, ou ela conhece uma pessoa, forma família,
certo? Conhece colegas que vão fazer parte do seu dia a dia, vai ter aquela referência, contra-referência, ou seja, ele começa a criar a sua vida profissional no local e tem mais probabilidade de se fixar e ficar neste local. Outro ponto importante, o Brasil tem avançado e incorporado diversos segmentos da nossa sociedade nas faculdades, isso é importante, né? Abrir a formação médica para todos os segmentos, todos os estratos da sociedade, porque isso vai ajudar depois em fazer uma distribuição mais balanceada desses profissionais pelo Brasil afora. Mas não existe uma solução simples, como a gente está conversando aqui, são soluções bastante complexas, mas tem que ser enfrentadas, tem que ter uma estratégia de longo prazo para que você dê atenção aos nossos concidadãos no Brasil afora. E usar a telemedicina também, como eu disse, né, para ajudar que esse indivíduo, num posto distante, não se sinta solitário e que saiba que ele tem apoio caso ele precise tirar uma dúvida ou discutir caso, né, ele sinta que ele tem apoio de outros colegas e possa dar o melhor atendimento possível aos pacientes. Ok, doutor Paulo. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, convidar, como sempre, o senhor para voltar quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado, Mônica. Obrigado, Lavareda. É sempre um prazer estar aqui. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.